Bom, 9h10. Agora é 9h10 da manhã, então provavelmente a gente vai acabar passando um pouco do tempo, né? Mas se alguém precisar sair antes, também não tem problema não, tá? Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Teu santo nome por essa manhã. Temos uma manhã bonita, agradável. Louvo a Ti também pelo grupo que está lá em Oriente hoje fazendo um trabalho de amor, de caridade, ajudando lá o pastor Naldo nas atividades, junto com pessoas da cidade. Obrigado por isso, que o Senhor possa proteger aquelas pessoas, Márcio, Vanildo, entre outros que estão nessa ajuda, e que o Senhor agora venha trazer a iluminação da Tua palavra aos nossos corações, que ela possa, de fato, aquecer e também ela possa ajudar, inclusive, a mudar comportamentos que são inadequados para a vida de um cristão. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler a partir do verso 15, só para contextualizar um pouco aquilo que nós trabalhamos na semana passada. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é um texto em que o apóstolo Paulo faz a comparação entre Adão, o primeiro homem, e o segundo Adão, o homem perfeito, o homem que veio restaurar a imagem de Deus que foi quebrada em Adão, e da qual toda a humanidade se tornou herdeira. Tá? Então, a partir do verso 18, ele vai dar sequência a isso. Vamos lembrar que eu usei duas palavras na semana passada para explicar a questão do primeiro homem, Adão, que é um tipo de Cristo, aquele que deveria ser obediente, mas que caiu, e Jesus é o antítipo, o segundo homem, aquele que veio para recuperar a imagem de Deus que havia sido quebrada pela obediência e que ele trouxe agora a restauração dessa imagem quebrada por meio da obediência. Eu vou agora fazer o compartilhamento da tela. E o apóstolo Paulo diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Vamos lembrar que nos primeiros capítulos de Romanos mostra ali uma humanidade caída, depravada, uma humanidade que, não satisfeita com os pecados já existentes, vai lá e inventa novas formas de cometer a maldade. Quer dizer, é um mal que vai sempre se recriando em novas formas de
de mal, e é esse o cenário. Acontece que a transgressão, sim, ela resultou em condenação. Todo mundo pecou e todos são carentes da graça de Deus. O fato é que todos pecaram. Então, Paulo segue aqui fazendo comparações entre Adão e Cristo, pois as ações de ambos tiveram resultado sobre a categoria que cada um deles representa. Adão representa aquela humanidade que viveu no tempo antes da lei, na lei, até Cristo. Cristo representa uma humanidade que surge após ele, mas que também é retrospectiva. Porque, inclusive, no Antigo Testamento, as pessoas são salvas por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. A graça, ela sempre acontece, só que se Cristo, para os que vêm depois dele, a fé se torna uma fé prospectiva, para os que vêm antes, a fé se torna uma fé retrospectiva. Tá certo? Então, tanto a humanidade representada por Adão, que é a humanidade caída, uma humanidade que, inclusive, nós que viemos depois de Cristo, também estávamos inseridos, porque nós não entramos na graça de maneira automática, é necessário um passo de fé para isso. Então, tanto a humanidade representada por Adão, como a humanidade representada por Cristo, ela não é passiva. Significa que ninguém é indesculpável. Não são como bonecos que não têm o poder de decisão. Todos nós temos um poder de decisão. Todos nós temos isso. E todos nós precisamos necessariamente nos responsabilizar por tudo aquilo que formos fazer. Tá? Sem essa questão da responsabilidade pessoal, realmente a graça ela acaba não alcançando o indivíduo. Muito bem. Nos dois casos, as pessoas envolvidas estão presentes com agir responsável. Então, eu tenho um agir responsável, o Guto, a Nami, o seu Giro, quer dizer, pessoas do Japão, na Alemanha, todos nós temos um agir responsável, o que nos torna indesculpável. Então, tendo isso em mente, o apóstolo se refere a dois grupos distintos de pessoas. Significa que, na primeira vez que surge a expressão todos os homens, o que está em pauta são os membros da humanidade adâmica. Olha só, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, tanto aqueles que viveram antes de Cristo, como aqueles que viveram depois de Cristo, todos os homens. E aqui, o que está em pauta são os membros da humanidade adâmica, da qual todos fazem parte, até aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Já na segunda vez que a expressão se repete, o apóstolo se refere a todos os membros que, por fé, estão apegados a Cristo. Então, ele diz o seguinte: assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. É muito fácil pegar esse versículo, irmãos, e distorcer ele. Inclusive, formulando uma heresia daquilo que nós chamamos de salvação universalista. O que é isso? Os teólogos da salvação universalista afirmam que, no final, todos serão salvos, inclusive Satanás, inclusive Lúcifer. O texto ele traria margem para isso, porque diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, se a gente lê esse versículo de uma maneira fria, descontextualizada do restante da Bíblia, nós vamos dizer o seguinte, que a justificação é uma coisa automática e que está sobre todos os homens, assim como o pecado se tornou algo automático em Adão e a condenação também aconteceu sobre todos os homens. Acontece que na segunda vez que o apóstolo Paulo fala que um só ato de justiça resultou na justificação de todos os homens, significa que
os membros que por fé estão apegados a Cristo. Lê-se aqui muitos homens. Porque se a gente pegar o restante dos textos paulinos, texto de Pedro, mesmo quando Jesus fala, ele é a porta, quer dizer, então a gente entende que não é todo mundo que vai ser salvo. Não são todos os homens, mas são muitos homens. O que o apóstolo Paulo aqui está fazendo é um jogo de palavras para ressaltar duas verdades importantes. É apenas um efeito didático. Então, esse versículo ele não pode ser usado para se pregar salvação universal, de jeito nenhum. Tá? Então, o que se conclui é que todos os homens estão em Adão, mas não estão automaticamente em Cristo, porque não se refere a todos os homens na sua universalidade que serão salvos, mas apenas aqueles que entraram dentro do círculo da graça. Então, por se tratar de uma comparação entre Adão e Cristo, o resultado dessa comparação é muito evidente. Enquanto o ato de Adão trouxe condenação, o ato do segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe justificação. E aí o Hernandes Dias Lopes vai afirmar algo bem interessante. A ofensa de Adão produziu juízo, e juízo para todos. Mas o ato de justiça de Cristo, ou seja, sua morte vicária, produziu justificação. Então, no dia do juízo, nós chegaremos no dia do juízo como pessoas justificadas. Nós não estaremos lá para esperar condenação, mas então nós seremos galardoados ou premiados, ou como queiram, acerca daquilo que nós fizemos após a nossa fé por meio das nossas obras. Tudo bem? Verso 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, olha só, agora Paulo, ao invés de usar todos, ele vai falar muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, aqui, mais uma vez, Paulo ele faz aqui o uso de um jogo de palavras, justamente com efeito didático. Quando a gente lê no primeiro caso que a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, quer dizer que todos foram feitos pecadores, exceto Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aqui, esse muitos serão feitos justos, conforme eu já expliquei no verso anterior, é muitos mesmo, é isso aí mesmo, porque não são todos os que vão entrar para dentro do círculo da graça. Então, Paulo segue no seu empenho a fim de explicar sobre o que resulta da ação de cada um. É um por todos, a ação de um resultou algo para todos. Então, por meio da desobediência de um, muitos, ou lê-se todos, foram feitos pecadores. Por meio da obediência de um, muitos são feitos justos. E a palavra obediência que aparece aqui, ele é um termo condutor geral da Bíblia. Tá? Nós, às vezes, limitamos o uso da palavra obediência para algum segmento da fé, seja da lei ou da fé cristã, mas a palavra obediência é um termo condutor que ela percorre toda a Bíblia, toda a Bíblia. Quando a palavra diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, a crença, a fé de Deus foi o ato de obediência de Abraão em relação às promessas. E esse ato de obediência dele, a gente depois pôde perceber lá em Gênesis capítulo 22, 21 ou 22, em que é exigido ali o sacrifício do pequeno Isaque. Então, a palavra obediência é um termo de condutor por toda a Bíblia. De acordo com Gênesis 3:5, Adão sucumbiu à tentação de querer ser, pela desobediência, como Deus. Então, ele desobedeceu. E, ao desobedecer, ele quebrou, ele destruiu a imagem de Deus que ele tinha na sua vida. Qual que era a imagem de Deus? Uma imagem moral, uma imagem espiritualmente reta, que
se comunicava com Deus, um Deus que o visitava. Adão não tinha vergonha de Deus, ele não se escondia de Deus, não se escondia de si mesmo, nem dos outros, tampouco ele tinha afetado a criação por meio da sua desobediência. Então, a imagem de Deus, revelada por meio da obediência de Adão, estava plenamente em Adão até o momento dele pecar. A partir daquele momento, ele entrou para o reino da morte, para o reino das trevas, para o reino da injustiça. Adão sucumbiu à tentação de querer ser pela desobediência como Deus. Só que Jesus, em contraposição, e de acordo com Filipenses 2:8, revelou sua obediência e, por meio dela, sua verdadeira natureza da imagem de Deus. Olha só, lá diz que embora sendo Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele era Deus, mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Só que Adão e Eva não eram Deus, mas eles queriam ser deuses. Esse é o grande problema do pecado. Então, cada vez que a gente peca, nós queremos ser Deus de alguma maneira. Quer dizer, queremos agir de acordo com a nossa própria vontade, achando que a nossa vontade vai nos levar para lugares mais altos do que o próprio Deus já nos prometeu. Então, interessante que o Bruce, que é um comentarista de Romanos, e ele é citado por Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: ó doce permuta, permuta que significa troca, ó doce permuta, ó inescrutável criação, ó benefícios não procurados, que o pecado de muitos seja posto fora do alcance da vista e lançado sobre um homem justo, e a justiça justifique muitos pecadores. Isso é um poema. Isso é um poema muito interessante. Nós estamos diante de uma graça que a gente não procurou. Nós não procuramos isso. No entanto, Deus fez essa permuta, nos tirou do reino das trevas para nos colocar no reino de sua luz. Ó inescrutável criação, ó benefícios não procurados. Qual benefícios em Deus nós procuramos sem Cristo? Nenhum. E ainda assim esse benefício nos encontrou. Então, conclui-se desse modo que a desobediência afasta o homem da imagem de Deus, enquanto a obediência aproxima-o dessa imagem. E cada vez que nós entramos nesse processo de santificação, e nós, de fato, nos santificamos dia a dia, nós estamos recuperando a imagem de Deus nas nossas vidas, não para ser como Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, mas para ter a imagem moral de um Deus que não peca, de um Deus que além desse Deus não pecar, é um Deus que não se contradiz, não contradiz os seus atos, um Deus que é puro amor, embora seja um Deus justo. Então, aqui é o seguinte, o Adolf Poe afirma: nós levamos a vida sob a irradiação mundial desses dois modelos. Quais modelos? Adão é o modelo e Jesus é o modelo. E nós levamos a vida sobre a irradiação mundial desses dois modelos. No entanto, eles não estabelecem um equilíbrio entre si. Ao obediente, aquela pessoa que se rendeu à graça dele, Deus concedeu pela ressurreição dentre os mortos o nome acima de todos os nomes e, em consequência, a vitória. Nós, por estarmos em Cristo, já somos vitoriosos. Essa semana eu vi numa rede social a seguinte frase: tenha fé, diga seu amém. Essa semana você vai experimentar a vitória em Deus. Irmãos, eu experimentei a vitória em Deus no dia da minha conversão. Ali eu experimentei a minha vitória. E eu venho experimentando essa vitória dia a dia até a vinda de Cristo.
Essa é a vitória. E cada vez que eu peco, eu entro para um campo de derrota espiritual, em que a imagem de Deus é quebrada na minha própria vida. Agora, tribulações, sofrimentos, perdas, falências, todos nós somos passíveis a isso. Tá? Então, quando a Bíblia trata em vitória, não trata na vitória, a vitória em si, em termos materiais, necessariamente materiais. Embora o aspecto material também pode acontecer. Mas, sobretudo, nós somos vitoriosos, porque nós estamos em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E essa é a maior vitória de todas. É em direção desse triunfo da graça que Paulo está rumando. E aí o verso 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A versão revista e corrigida e a revista atualizada, se não me engano, diz o seguinte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a lei, em algum momento, ela foi introduzida no mundo. Qual foi esse momento? O momento em que Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos lá no Sinai. Depois, todas as demais leis, inclusive as leis sacrificiais. Só que aqui Paulo não menciona a lei em termos negativos. Diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. E não tem nada de negativo nisso. E nem Paulo define dessa maneira. E, por outro lado, a lei não é a revelação central de Deus, de maneira nenhuma. Ainda que para o judeu a lei fosse uma revelação central que culminaria na vinda do Messias, que eles ainda não admitem ter vindo, a lei sempre foi uma forma de Deus revelar para a pessoa, mas principalmente para mostrar o quanto você e eu estávamos e somos desgraçados, ou seja, desprovidos da graça, na condição sem Cristo, na condição de uma vida distante de Deus. Então, Deus introduziu a lei primeiramente na história de Israel, a fim de conduzir esse povo à profundeza da sua própria existência. Quando surge uma lei, eu começo a olhar para o meu íntimo, o mais profundo do meu ser, e ali eu começo a perceber que as coisas não estão muito boas. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando Deus introduziu a lei, ele levou esse povo a confrontar-se com a sua própria realidade pecaminosa. Significa que, ao ter contato com a lei, a percepção de inimizade do homem em relação a Deus se tornou evidente. Sem lei não havia essa completa percepção. Sem essa baliza, que é a lei, eu não sabia necessariamente o que era pecado, o que não era pecado, o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Olha só, ontem o pastor Guto pregou lá sobre Atos 2:42 até ali 47, sobretudo 42. E diz a palavra que os apóstolos perseveravam na didaquê dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Eles não estavam apenas submetidos à doutrina, mas eles estavam perseverando dia a dia. Justamente por perseverar nessa doutrina dos apóstolos, que eles podiam agora saber o que agrada a Deus no seu dia a dia e o que não agrada a Deus no dia a dia. Então, perseverar na doutrina, você precisa conhecê-la. Isso foi muito bem explicado ontem. Então, eu só vou conseguir conhecer o caráter de Deus e aquilo que agrada a Deus a partir do momento que eu conhecer a sua vontade por meio da palavra. Do contrário, isso fica muito difícil. Eu diria até impossível. Então, o que a lei fez foi tornar o homem mais consciente do próprio pecado e mais capaz de perceber sua culpa e torná-lo mais necessitado da graça. Somente quando nós somos evangelizados e quando nós formos confrontados com essa realidade,
que nós percebemos o quão desgraçados somos e quão necessitados da graça de Deus nós somos. O Warren Wiersbe, que eu já citei tantas vezes, diz que Deus atribuiu a lei por meio de Moisés, mas não fez isso para substituir sua graça, de maneira nenhuma. Muitos teólogos falam, e eu já no passado já falei sobre isso também, que no Antigo Testamento nós vivíamos no tempo da lei e hoje no tempo da graça. E é pelo contrário, nós sempre vivemos no tempo da graça. Só que a maneira de Deus conduzir o seu povo no passado foi por meio de leis morais, leis cerimoniais, porque ele estava lidando com um povo que estava saindo do Egito, um povo escravo, um povo que não tinha uma lei, não tinha uma baliza, não tinha um referencial, e agora ele precisava criar um referencial, até para que o povo não replicasse os pecados que eles aprenderam a cometer quando estavam no Antigo Egito. Tá? E toda essa lei foi uma preparação para a vinda de Cristo, o sumo da graça. Então, Warren Wiersbe diz que Deus atribuiu a lei por meio de Moisés, mas não fez isso para substituir sua graça, mas para revelar a necessidade do homem de receber essa graça. Quantos de nós não fomos evangelizados e parece que a vida transcorria tudo muito bem, tudo muito tranquilo, não tínhamos peso na consciência, mas quando fomos confrontados com a lei de Deus, nesse caso, a venda caiu dos olhos, e aí nós tomamos esse primeiro passo em direção à graça de Deus. O apóstolo diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Interessante que só é possível ressaltar, grifar, sublinhar algo que já existe. Então, não significa que por causa da lei o pecado passou a existir. O que nós temos, por exemplo, na questão da lei brasileira e tal, e isso é uma coisa que até o Caio pode ajudar, enfim, porque ele se formou em direito, é advogado e tal, né? Nós só temos, não existe, por exemplo, na lei brasileira, um crime anterior à lei. Quer dizer, você precisa de uma lei tipificando, e após essa lei tipificada, então, quando alguém transgride aquilo, então realmente comete ali uma infração, um crime ou coisa desse tipo. Em relação à lei de Deus, a coisa funciona um pouco diferente. Deus deu a lei inicialmente lá por Moisés, só que o pecado anterior a essa lei já existia. A lei, então, qual foi a função da lei? E aqui eu pensei um pouco, bom, a lei se torna um reagente que identifica a presença do pecado, do mesmo modo que há reagentes que identificam a presença de cloro na água e outros reagentes que identificam impurezas. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já puseram filtros em suas casas. E quando chega o técnico lá, ele pega a água, aí ele passa a água primeiro sem o filtro, ele coloca o reagente lá. Bom, o cloro continua ali, né? Ele reage, ele mostra. Quando passou pelo purificador, joga o reagente, não reage mais, porque, enfim, a impureza ela foi eliminada pelo processo de filtragem. Então, com reagente ou sem reagente, a impureza está ali. O que o reagente vai fazer é identificar que ali tem um corpo estranho naquela água. Ao mesmo tempo, então, que a lei é um reagente que identifica algo, ela também é um alvo que deve ser acertado. Cada vez que se erra o alvo, ocorre o pecado, ocorre a transgressão. Tanto é que uma das palavras gregas para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Então, uma dessas definições já dita é errar o alvo. Desse modo, a função da lei mosaica é tornar o homem aceitável diante de Deus, levando-o a acertar o alvo. E hoje, em Cristo, nós temos a obrigação de acertar o alvo. Nós estamos vivendo num período, numa fase da vida em que nós já
adentramos para dentro do círculo da graça. Então, estamos, assim, muito condicionados a acertar esse alvo. E quando nós não acertamos o alvo, nós o fazemos deliberadamente, porque nós somos afligidos pelas nossas próprias tentações e pecados, porque a palavra diz que Deus não tenta ninguém. É nesse sentido que Jesus falou que, olha, você tem que orar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é claro que quando a gente simplesmente para de orar, para de ter comunhão, para de ler a palavra, mas, sobretudo, para de ter essa comunhão com Deus, que é refletida pela oração, nós vamos acabar pecando, nós vamos errar o alvo. E aí sim a gente faz deliberadamente, apesar de estar dentro da circunferência da graça. O pecado aumentou, de fato, não de forma numérica, mas em termos essenciais, expandindo-se até a medida máxima. Significa que com a lei o homem se tornou mais pecador? De maneira nenhuma. Mais uma vez, a lei apenas evidenciou o nosso pecado. E aí, para exemplificar, ilustrar essa questão, eu fico pensando naquela espuma expansível usada na construção civil para fazer fechamento de porta, fechar algum buraco, alguma coisa. Aquela espuma vem dentro de um tubo, mas em contato com o ar ela se expande. O peso, a massa daquela espuma continua a mesma. Mas em contato com o ar, ela se expande e ela fica evidente. É isso que aconteceu com o pecado quando a lei foi introduzida. O homem continuou tão pecador quanto antes, mas ele ficou muito evidente, muito estampado. É como aquela espuma que agora, aquele produto que é colocado em contato com o ar, ele se expande, ele aumenta. Não fica mais pesado, mas ele aumenta o seu tamanho, fica mais visível. E é isso que aconteceu, o que a lei fez em relação ao pecado. É tornar o pecado evidente, é mostrar o quanto eu sou pecador. Se o pecado aumentou, no mesmo lugar, a graça transbordou. Em outras palavras, se o pecado é um pequeno córrego, a graça é um rio que transborda, que invade tudo. É isso que aconteceu. Por isso que a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus selecionou o palco de sua ação, e nesse palco, sua graça triunfou sobre o pecado. Então, onde aumentou o pecado, a graça foi transbordada. Ela saiu dos seus limites, ela saiu do seu curso normal, diria assim, como um rio, e ela invade as margens. É justamente sobre essa graça transbordante, superdimensionada, que se alicerça a certeza da nossa esperança. Então, não tem por que voltar para aquele pecado que tem o seu curso natural entre os homens, mas agora eu posso usufruir de uma graça transbordante, que invade todos os limites do meu ser. E aí o último versículo, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se o pecado reinou pela morte, e vemos aqui o pecado como um reinado, evidentemente que estávamos sujeitos a um governo. Havia um rei que governava nossas vidas. Éramos escravos desse rei. No entanto, pela morte de Cristo, estamos sujeitos a um outro tipo de reinado, o reinado da graça, que concede vida eterna. Interessante que no reinado do pecado, nós éramos escravos. Nesse reinado da graça, nós somos filhos e somos herdeiros, além de súditos. Somos tratados exatamente dessa maneira, como herdeiros. Hernandes Dias Lopes diz em termos comparativos, que a graça é maior que o pecado, e complementa.
Assim como o segundo Adão, Jesus Cristo, é maior que o primeiro, assim como a obra de Cristo é maior do que o pecado de Adão, também a graça é maior que o pecado. A redenção levou o homem não apenas ao seu estado original, mas a horizontes mais sublimes. Não somente restituiu o que ele havia perdido, mas o colocou numa posição superior aos anjos, tornando-o membro da família de Deus. Esse é o privilégio que nós temos em sermos contemplados com a graça de Deus. Muito bem. Então, no que se refere ao reinado do pecado, é evidente a comparação de uma pessoa cuja vida estava longe de Deus e cujos pecados eram terríveis. Essa pessoa cometia tais pecados, pois obedecia aos preceitos do rei e do reino a que servia. No entanto, o resultado sempre era a morte em todos os seus aspectos: morte emocional, infelicidade, perdas financeiras, perdas do casamento, e todo esse tipo de coisa. Desastre nos relacionamentos, no trabalho e tudo mais. Vida sem perspectiva e sem esperança. Ao se converter, e nesse caso podemos comparar, essa pessoa passa a servir um outro rei e se torna súdita de um outro reino, em que a graça se faz presente e a vida em todos os seus aspectos é a sua recompensa e conclui depois com a vida eterna. Podemos concluir que a prática deliberada do pecado é sempre um retorno ao antigo reino de morte, enquanto a prática de uma vida repousada na graça é a permanência nesse reino de graça. Em qual reino fazemos questão de estar? No reino do pecado ou no reino da graça? Agora vocês vão discutir a seguinte pergunta: a desobediência destrói a imagem de Deus em nossas vidas, enquanto a obediência nos faz aproximar dessa imagem. O que há em mim, seja em conduta, pensamento ou relações com o próximo, que está desconectado com a imagem de Deus? E aí a segunda questão, o que você gostaria de destacar nessa questão toda? Muito bem, temos aqui quantas pessoas? 11? 3 grupos, né? Eu vou fazer a divisão de 3 grupos, fazer 15 minutos hoje, porque por conta do tempo, tá? Então, vamos ter 15 minutos para discutir essa questão aqui. 3 salas. Tá. E 15 minutos.